A nossa aula de hoje será de genética bacteriana. As doenças, em geral, emergentes, são uma razão muito importante para conhecermos a genética dos micro-organismos, pois muitas doenças são resultado de mudança genética em organismos que já existem e não novos. Um exemplo, como podemos citar, a Escherichia coli, que era um micro-organismo normal, um indicador, que não causava nenhum outro problema, de repente ela passou a manifestar a O157 H7, que seria o antígeno somático 157, combinando com H7, porque ela simplesmente adquiriu genes codificadores da toxina Shiga, ou seja, que são provenientes da Shigella. Então, a genética ela está sendo muito estudada para descobrir relações entre o parentesco dos micro-organismos, assim como também estudar essas expressões, né, de determinados genes. Vamos ver também influências de vírus sobre bactérias, novas toxinas, novos antígenos. Então, é muito importante conhecermos a genética para entendermos algumas novas relações que surgem. O objetivo desta aula é entendermos a genética dos micro-organismos e sua variação, e também compreender como as modificações genéticas podem influenciar a virulência bacteriana e a sensibilidade, por exemplo, aos antimicrobianos. A genética, sabemos que é a ciência da hereditariedade. Ela vai incluir o quê? O estudo dos genes, como eles são replicados, como eles são expressos e transferidos de uma geração para outra. No dogma central da biologia molecular, em geral, ela diz que o DNA é transcrito em RNA mensageiro, que por sua vez vai ser traduzido na formação de proteínas, e essas proteínas vão realizar funções celulares que são vitais. Agora, se nós introduzimos mutações, isso vai alterar todo o processo, levando a um ganho de novas funções ou a perda das funções. Nós temos ali no gráfico à esquerda uma cadeia típica de eventos descrito pelo dogma central, onde nós vemos o DNA, RNA mensageiro, a proteína e a função dessa proteína. Já no lado direito, nós temos um DNA que formado por alguma mutação. Isso vai gerar um RNA mensageiro também mutado, que vai fabricar uma proteína alterada e essa função vai ser alterada. Ou não serve para nada para a célula, ou tem uma nova função, ou é um novo antígeno, enfim. Ali nós temos, então, uma mutação, uma função alterada dentro dessa célula. Ela inclui a genética, o estudo dos genes, como eu falei, como eles vão carregar essa informação, como eles são replicados e transferidos para essas gerações subsequentes da célula ou entre os organismos e como essa expressão das suas informações vão determinar as características de um organismo. A informação genética de uma célula é chamada de genoma, e o genoma de uma célula vai incluir os seus cromossomos e os plasmídeos. Os cromossomos, né, são estruturas contendo DNA que vão transportar fisicamente a informação da hereditariedade. Os cromossomos, eles vão conter os genes, e os genes são segmentos de DNA. Em 1944, três microbiologistas americanos, Oswald Avery, Colin MacLeod e Maclean McCarthy, descobriram que uma substância chamada de ácido desoxirribonucleico, né, o nosso DNA já conhecido, é a substância na qual os genes são feitos. 9 anos mais tarde, o James Watson e Francis Crick, trabalhando com modelos moleculares e informações que obtiveram através de raio-x, que eram fornecidas por Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, identificaram a estrutura física do DNA. Além disso, o Crick ele sugeriu um mecanismo da replicação do DNA e como ele atuava como material hereditário. Aí descobriram uma outra substância, né, que é o DNA, e outra substância que seria o RNA, o ácido ribonucleico, foram chamados de ácidos nucleicos, uma vez que a primeira vez que eles foram descobertos estavam no núcleo da célula, por isso ácidos nucleicos. Assim como os aminoácidos, são as unidades estruturais das proteínas. Os nucleotídeos são as unidades estruturais dos ácidos nucleicos. Cada nucleotídeo
tem 3 partes: a base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, denominada desoxirribose ou ribose, e um grupo fosfato, que é o ácido fosfórico. As bases nitrogenadas são compostos cíclicos feitos de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E as bases são denominadas de adenina, tiamina, citosina, guanina e uracila. A G são estruturas de anel duplo, chamadas de purinas, a passo que T, C, U são estruturas que apresentam um único anel e são denominadas pirimidinas. Os nucleotídeos, eles são denominados de acordo com a sua base nitrogenada. Então, nós podemos falar assim: um nucleotídeo que tem uma timina é um nucleotídeo de timina. Um que vai conter uma adenina é um nucleotídeo de adenina, e assim para cada um. E o termo nucleosídeo se refere a uma combinação de uma purina ou de uma pirimidina mais um açúcar pentose e não contém o grupo fosfato. Sobre o DNA. Então, de acordo com aquele modelo proposto por Watson e Crick, a molécula de DNA ela consiste no quê? Vamos fazer uma revisão da escola então. Em 2 cadeias longas, enoveladas, uma em torno da outra, para formar uma dupla hélice. Essa dupla hélice parece assim como se fosse uma escada em espiral. E o corrimão seria composto por inúmeros nucleotídeos. Cada fita de DNA que compõe essa dupla hélice, ela tem um esqueleto que vai ser constituído de açúcar, desoxirribose e de grupos fosfato alternados. A desoxirribose de um nucleotídeo ele está unido ao grupo fosfato do seguinte. As bases nitrogenadas elas vão compor os degraus da escada. A purina A sempre ela é pareada com a pirimidina tiamina, que a purina G é sempre pareada com a pirimidina C. As bases elas são mantidas juntas por ligações de hidrogênio. A adenina e a tiamina são unidas por ligações de hidrogênio e a guanina e citosina são unidas por 3. O DNA não contém uracila, é uma base do RNA. A ordem em que os pares de bases nitrogenados vão acontecer ao longo desse esqueleto, ele é bem específico e vão ter as instruções genéticas específicas para cada organismo. E os nucleotídeos, eles formam os genes numa única molécula de DNA que pode conter milhares de genes e que ali vão estar todas as características hereditárias para cada atividade, para cada célula. Uma consequência importante do pareamento de bases nitrogenadas é que se uma sequência das bases de uma fita ela é conhecida, então a sequência da outra fita também é conhecida. Por exemplo, se uma fita tem uma sequência A, T, G, C, a sequência da outra vai ser T, A, C, G, porque é a complementar. Então, isso é chamado de fita complementar, porque é uma fita com a sequência que complementa a base que nós conhecemos. E, finalmente, sobre o RNA, que é o segundo tipo principal de ácido nucleico, difere-se do DNA em alguns aspectos, como, por exemplo, o DNA é uma fita dupla. O RNA, normalmente, é simples. O açúcar de 5 carbonos do nucleotídeo RNA é a ribose, que tem um átomo de oxigênio a mais do que na desoxirribose. Além disso, uma das bases do RNA é a uracila, que não tem no DNA, apenas no RNA, no lugar da timina. As outras bases são iguais que o DNA. E os 3 tipos principais de RNA que foram identificados nas células são o RNA mensageiro, ou mRNA, o RNA ribossomal, que é o rRNA, e o RNA de transferência, que é o tRNA. E cada um deles vai ter um papel específico diferente na síntese proteica. Bom, falando já em bactérias, então, a informação genética da célula bacteriana ela está contida no cromossomo. E, eventualmente, tá frisando bem, no plasmídio, no DNA fágico e no transposons. O cromossomo, ele vai ter a totalidade praticamente das informações que são indispensáveis à vida da célula bacteriana. Todas as informações que são essenciais.
Agora, as outras informações que estão contidas nos demais elementos, como o transposon, plasmídio e DNA fágico, além de serem reduzidas, elas não são essenciais à vida da célula bacteriana, salvo em algumas exceções, em determinadas situações que podem fazer uma diferença entre a vida e a morte, mas dependendo de determinada situação. As bactérias, elas podem sofrer variação genética. E principalmente essas variações, elas podem ser tanto por mutações como pela transferência de material genético. Qualquer molécula de DNA do genoma, ela pode sofrer mutações, qualquer uma. Mas as que ocorrem no cromossomo são as mais importantes, por quê? Porque é a molécula de DNA permanentemente presente na célula bacteriana. A transferência de material genético, entre bactérias, ela pode ocorrer de três formas: por transformação, por conjugação e por transdução. Enquanto a transformação vai depender apenas da incorporação de DNA que foi liberado no meio por alguma outra célula, na conjugação e na transdução, a transferência de material genético ela é mediada por algo. Então, na conjugação é mediada por plasmídios e na transdução é mediada por bacteriófagos. Os transposons, salvo algumas exceções, elas não promovem a transferência de material genético entre as bactérias, mas elas podem modificar de maneira substancial as três outras moléculas do genoma. Isso é o cromossomo, o plasmídio e o bacteriófago. Bom, a seguir, então, nós vamos conversar sobre o cromossomo, sobre o plasmídio, sobre o DNA fágico e os transposons, e depois sobre a variação genética, tanto sobre mutações e sobre a transferência de material genético. As bactérias, elas possuem um único cromossomo circular de DNA de cadeia dupla. Como o cromossomo é centenas de vezes maior do que a célula bacteriana, ele é encontrado intracelularmente em uma forma enovelada e bem compacta. Ele tem proteínas associadas e também ele é dobrado em forma de alça e está aderido à membrana plasmática em um ou em vários pontos. A replicação do cromossomo bacteriano é semiconservativa. Então, isso é que durante o processo de divisão, as duas fitas da molécula se separam e cada uma serve como molde para a síntese da fita complementar. E após a replicação, ocorre a divisão bacteriana por fissão binária simples, recebendo cada filha uma nova molécula de DNA cromossômico, sendo que uma molécula mãe e uma molécula filha. Uma curiosidade, por exemplo, o DNA da Escherichia coli tem cerca de 4,6 milhões de pares de bases e tem aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Ele é 1000 vezes maior do que toda a célula, mas, contudo, o cromossomo ocupa apenas cerca de 10% do volume da célula, uma vez que ele está tão retorcido e super enovelado, como eu falei. Outra coisa é o peso molecular do cromossomo da Escherichia coli. Ele pesa 2,56 vezes 10 na 9 Daltons. Frisei ali o 9, porque eu quero que se lembrem disso para depois, quando eu falar de plasmídios, para a gente poder comparar o tamanho em peso também. A maioria das bactérias possuem um cromossomo do tamanho aproximado, assim, da Escherichia coli. A não ser uma exceção, por exemplo, os micoplasmas, cujos cromossomos são 5 vezes menores do que o da Escherichia coli. Também a ausência da parede celular e a menor complexidade dessas células, né, a menor complexidade metabólica, são compatíveis com essa diferença. O genoma completo não consiste em genes consecutivos. Regiões não codificantes, chamadas de repetições curtas em tandem, STRS, de Short Tandem Repeats, seria a sigla, ocorrem na maioria dos genomas, incluindo no caso da Escherichia coli. E a STRS são sequências repetitivas de 2 a 5 sequenciais de bases. Elas são utilizadas no fingerprinting de DNA, que seria a impressão digital do DNA. Atualmente, as sequências de bases completas de cromossomos, elas podem ser determinadas e são feitas por computadores, onde eles buscam janelas abertas de leitura. Isso é regiões do DNA que provavelmente codificam uma proteína. Essas janelas são sequências
de bases entre códons de início, que são os start códons, e de término, que são os stop códons. E esse sequenciamento e a caracterização molecular dos genomas são denominados de genômica. A replicação do DNA possibilita o fluxo de informação genética de uma geração para a seguinte. Isso é chamado de transferência vertical de genes. O DNA de uma célula se replica antes da divisão celular, de modo que cada célula filha vai receber um cromossomo idêntico à célula original. E dentro de cada célula, realizando o metabolismo, a informação genética contida no DNA flui de uma forma que ela é transcrita no RNA mensageiro e então traduzida em uma proteína. Segundo ponto, vamos falar então dos plasmídios, que são moléculas extracromossômicas circulares covalentemente fechadas, constituídas de DNA também de fita dupla, apresentando giros superhelicoidais, os que o tornam altamente compactos. Esses elementos eles se replicam de maneira autônoma, ou seja, possuem genes que se regulam sua própria replicação independente do cromossomo da célula. Os plasmídios são bem menores que o cromossomo e apresentam um peso molecular variando entre 1 na 10 na 6 e 200 vezes 10 na 6. Lembra que eu falei antes, para lembrar do cromossomo, que era 9? Então, para a gente comparar como o peso é bem menor, né? São 3 zeros a menos. Eles normalmente contêm de 5 a 100 genes, que em geral não são cruciais para a sobrevivência, em condições normais, né? Tanto é que eles podem ser adquiridos ou perdidos sem causar nenhum dano à própria célula. O número de cópias de plasmídios em cada célula bacteriana ele é bem variável, podendo ser, na realidade é característico para cada plasmídio, geralmente está ligado ao peso molecular. Os de peso molecular alto, normalmente a célula ela não consegue ter muitos, e os de peso molecular baixo, então ela pode apresentar um grande número de cópias, de 10 a 20 por célula. Então, por isso as flechinhas ali para a gente lembrar. Peso molecular alto, número de plasmídios baixo, peso molecular baixo, número de plasmídios pode ser alto. Nessa fotografia podemos ver o tamanho da célula representado em relação ao cromossomo e plasmídio. E a figurinha, tanto à esquerda quanto à direita, uma é de um plasmídio e demais plasmídios, apenas para verificarmos a sua aparência e proporção. E nessa outra também podemos visualizar a proporção em relação ao cromossomo quanto ao tamanho do plasmídio e algumas regiões do plasmídio. Nesse caso específico, temos uma região para transferência de DNA, que está relacionado com a conjugação, e um gene de resistência a antibiótico. Nesse caso, tem 2. Os plasmídios, eles podem ser classificados em compatíveis e incompatíveis, dependendo da capacidade de coexistir e de se multiplicarem dentro da mesma célula bacteriana. Os plasmídios compatíveis, eles têm sítios de replicação diferentes entre si, enquanto que os incompatíveis, eles têm sítios de replicação semelhantes, então acabam se atrapalhando, por isso que eles não conseguem conviver. São conhecidos vários grupos de plasmídios semelhantes, denominados de grupos de incompatibilidade ou grupos INC. A determinação dos grupos INC é bastante usada no estudo de epidemiologia dos plasmídios. E esse fenômeno da incompatibilidade, ele está relacionado com os mecanismos de controle de replicação dos plasmídios. E além da função de autorreplicação, que ela é essencial para a existência dos plasmídios, eles podem codificar uma grande variedade de funções. Nenhuma das funções dos plasmídios é indispensável à célula, né, à vida da célula bacteriana, mas todas vão ter grande interesse nas diferentes áreas, né, da bacteriologia. Os plasmídios vão ter várias funções, como eu falei, nós podemos visualizar isso nessa tabela. Todos os plasmídios têm o poder de autorreplicação. E na coluna direita temos algumas das funções que alguns plasmídios podem fazer, que seria, por exemplo, a autotransferência, a produção de fatores de virulência, de colicinas, H2S, pigmentos, antibióticos, também incluem a resistência antimicrobiana,
funções catabólicas, como, por exemplo, a degradação da lactose e de outras substâncias, a resistência ou sensibilidade a bacteriófagos, né, que seriam os vírus bacterianos, e assim também a indução de tumores em plantas. Os plasmídios, então, eles podem ser classificados de acordo com as funções mais evidentes que eles codificam. Assim, são chamados de plasmídios F, que são os plasmídios dotados da capacidade sexual, né, F de fertilidade, os plasmídios R, os plasmídios que codificam a resistência a antimicrobianos, os plasmídios de virulência, os plasmídios que tornam a bactéria mais virulenta ou aumentam a sua virulência, e assim por diante. Os plasmídios, as quais as funções fenotípicas não são conhecidas, eles são denominados de crípticos. E também temos os que, como já falei, que estavam na tabela anterior, de produção de pigmentos, antibióticos, H2S, catabólicas, de resistência antimicrobiana a bacteriófagos ou indução de tumores em plantas. Então, também são classificados de acordo com essas funções. Então, vamos agora falar um pouquinho de cada um deles. Os plasmídios F. Eles são plasmídios que possuem a capacidade de autotransferência, passando de uma bactéria para outra por meio da conjugação. Esses plasmídios, eles também podem transferir fragmentos do cromossomo e de plasmídios não conjugativos. Os plasmídios F, eles são denominados fatores sexuais em relação a esse contato célula a célula. A grande parte da molécula dos plasmídios F é ocupada pela região TRA, onde estão os genes que vão codificar a autotransferência. E alguns desses genes são responsáveis pela síntese da fímbria sexual, que vai fazer o contato entre ambas células para poder fazer a passagem do material genético. Ela é uma estrutura indispensável para esse processo de conjugação acontecer entre as bactérias gram-negativas. Na molécula também são conhecidos outros genes, né, no plasmídio F, que incluem os relacionados com a replicação, o REP, com a inibição da fertilidade, que é o FINP, e incompatibilidade, que é o INC, e com a origem da transferência, que é ORI-T. Existe uma diferença fundamental entre os plasmídios conjugativos das bactérias gram-negativas das gram-positivas. É que os plasmídios das gram-positivas, elas não codificam a síntese da fímbria sexual. O plasmídio F, quando se integra ao cromossomo, ele, ao se desprender, pode trazer consigo genes cromossômicos. Já vamos ver no próximo slide uma figurinha. E esses plasmídios são denominados de F'. Sendo exemplos bem conhecidos como os plasmídios F'-LAC ou F'-HIS, que codificam, por exemplo, para a fermentação da lactose ou a síntese da histidina. Os plasmídios F' são autotransferíveis, sendo o processo de conjugação promovido por esse plasmídio, que é denominado sexoducção. As células que recebem os plasmídios F' passam a expressar as funções sexuais e as funções do gene que ele foi co-transferido. São conhecidos vários plasmídios F que se distribuem em diferentes grupos INC. Você pode estar se perguntando, mas como que vai transferir um pedacinho de outro plasmídio ou do cromossomo? Então, isso que está na figurinha pode acontecer. O plasmídio ele pode se fundir tanto com o cromossomo quanto com outro plasmídio e pode se desprender, voltando à forma original. Aí, na hora da passagem para conjugação, que a gente já vai falar, ele pode arrancar um pedaço tanto do cromossomo ou do outro plasmídio, ou transferir um pedaço do outro plasmídio junto, por causa dessa junção, né? Então, ele se junta e se solta, se reverte. Nessa reversão é que ele pode arrancar um pedacinho da onde ele estava inserido. Por isso que ele pode transferir pedaços do cromossomo ou de outro plasmídio não conjugativo. Os plasmídios R, os fatores R, que são fatores de resistência, são plasmídios com uma significativa importância médica. Foram descobertos no Japão no final da década de 50, após várias epidemias de desinteria. Em algumas dessas epidemias, verificavam que o agente causador, né, o agente infeccioso, era resistente ao antibiótico usual. E após o isolamento, descobriram que esse patógeno era resistente a uma série de antibióticos também diferentes.
Além disso, outras bactérias normais dos pacientes, como a Escherichia coli, também demonstravam ser resistentes. E alguns pesquisadores logo foram descobrir que essas bactérias adquiriram essa resistência por meio da disseminação de genes de um organismo para o outro. Os plasmídios que mediaram essa transferência são os fatores R. E os fatores R, eles transportam genes que conferem à célula hospedeira a resistência a antimicrobianos, a metais pesados, a toxinas celulares. Muitos fatores R, eles contêm dois grupos de genes. Um grupo é denominado fator de transferência de resistência, ou FTR, e incluem genes para a replicação do plasmídio e a conjugação. E outro grupo é o determinante R, que incluem os genes de resistência. Entre eles codificam a produção de enzimas, que inativam determinados fármacos ou substâncias tóxicas. Já foram identificados determinantes R para todos os antimicrobianos em uso terapêutico, com exceção das polimixinas e dos quimioterápicos do grupo quinolonônico. Bom, quando eu terminar esse vídeo, provavelmente já muitos outros vão ser identificados. O número de determinantes R por molécula de fator R é bastante variável, podendo ser 1, 2, 3, 4 ou até mais. A molécula de alguns R é suficientemente grande para conter de 7 até 8 determinantes de resistência. Os fatores R podem ser conjugativos e não conjugativos, dependendo da presença da região TRA em suas moléculas. Os fatores R são portadores da região TRA, codificam a fímbria sexual, semelhante à codificada pelo plasmídio F, e promovem a conjugação e se transferem com facilidade de uma bactéria para outra. Os fatores R desprovistos dessa região TRA, embora não sejam conjugativos, eles podem ser transferidos com auxílio de um outro fator R conjugativo ou algum de fator F. Os fatores R, além de transportar genes responsáveis pela resistência aos antimicrobianos, eles podem transportar outros tipos de genes, por exemplo, que codificam para virulência, para atividades metabólicas, como toxinas, fermentação de lactose, enfim, vários. Os grupos R, eles estão distribuídos em vários grupos INC, havendo frequentemente compatibilidade entre eles. E as linagens bacterianas, que são portadoras de dois ou mais fatores R compatíveis, podem ser resistentes à maioria dos antimicrobianos em uso terapêutico. Alguns pesquisadores sugerem que as moléculas de vários fatores R podem ser formadas pela associação de transposons contendo genes de resistência. A gente já vai ver o que são os transposons. Os fatores R são a principal causa de resistência bacteriana. São encontrados em praticamente todas as bactérias que estão relacionadas ao ser humano e as quais se disseminam com muita facilidade. Como se isso ainda fosse pouco, que essa transferência pode acontecer por conjugação, em condições naturais, elas não apenas podem ser transferidas por conjugação, como também podem ser transferidas por transdução e por transformação. Os plasmídios de virulência são chamados assim porque eles transportam genes que vão codificar a síntese de fatores de virulência ou de patogenicidade. Eles são de alto peso molecular, então ainda bem, porque lembram que quando um plasmídio é de alto peso molecular, a célula não consegue ter muitos, apenas quando tem um baixo peso molecular, nós falamos no início. E eles não são conjugativos. Isso também é bom, porque vão depender de outros para poder fazer essa transferência, se no caso conseguirem fazer isso. É bastante grande o número de fatores de virulência que os plasmídios eles codificam. Entre eles, podemos dizer algumas funções como adesinas, enterotoxinas, invacinas de bactérias enteropatogênicas. E muitos plasmídios, eles vão conferir uma maior resistência às defesas do organismo, tornando a bactéria que o possui capaz de causar uma infecção sistêmica. Tem os plasmídios, os fatores CO, que eles codificam a síntese de colicinas. E essas colicinas, elas são bactericidas. Então, uma vez que são produzidas por uma bactéria patogênica, ela vai fazer um efeito bactericida na flora acompanhante, facilitando a sua implantação no organismo.
Então, dessa forma, ela vai eliminar, né, toda a flora acompanhante. Por isso que esses fatores podem ser considerados como plasmídios de virulência. Nessa tabela, temos alguns fatores de virulência para a gente poder ver alguns exemplos. Então, vamos ver alguns. Temos o fator de aderência localizada, chamado de EAF. A bactéria que a produz é a Escherichia coli enteropatogênica clássica. E o papel na patogênese da infecção é a aderência da bactéria na mucosa intestinal. O antígeno de colonização, o CFA, ela é produzida pela Escherichia coli enterotoxigênica e também faz essa aderência da bactéria à mucosa intestinal. Temos também a enterotoxina termolábio, que é LT. Também é produzida pela Escherichia coli enterotoxigênica e ela, o papel na patogênese da infecção, aumenta a excreção de água e de sais pela mucosa intestinal, causando a diarreia. E temos também a invasina, produzida ali, como está escrito, pela Shigella e pela Escherichia coli enteroinvasora. E a papel na patogênese da infecção seria a própria penetração da bactéria na mucosa intestinal. Então, aí temos alguns exemplos de alguns fatores de virulência que os plasmídios podem dar essa capacidade à bactéria. Então, estamos vendo aí como há uma diferenciação entre quem tem esse plasmídio e quem não tem o plasmídio vai ter essas capacidades extras. Os plasmídios metabólicos, eles são extremamente importantes por várias razões, como vamos ver. Eles têm propriedades de dar uma característica metabólica extra à bactéria, como capacidade, por exemplo, de fermentar açúcares, como podemos citar lactose, sacarose, rafinose, etc. Um dos plasmídios mais conhecidos é o F'-lac, né, que é o fermentador de lactose. Gente, um parênteses, em algum lugar do vídeo eu falei F' ou alguma letra prima porque eu troquei de língua, eu não me lembro em que parte do vídeo, mas é F' ou F', né? Me deu um branco de línguas, mas enfim, seria a duplicação daquele gene, ok? Vamos chamar de F'. Então, F'-lac, que é bem encontrado em enterobactérias. Então, o que vai acontecer? Porque muitas bactérias, elas já fermentam alguns açúcares. Então, aquelas que já fermentavam, por exemplo, a lactose, elas vão se tornar diploides para aquela fermentação, porque elas já têm aquele gene para fermentar a lactose. E as que não fermentam, então, as que não fermentariam esse açúcar, e agora então vão passar a fermentar. Então, isso pode acontecer na prática, uma coisa importante que seria um erro de identificação. Porque, por exemplo, a gente diferencia um coliforme fecal de um coliforme do meio ambiente pela fermentação de lactose e você coloca a diferentes temperaturas, a 36 ou a 45 graus. E aí, se ele vai receber um plasmídio que vai passar a fermentar a lactose, então pode ser um coliforme que é do ambiente, um coliforme total, mas ele tem um plasmídio metabólico para fermentação de lactose e eu coloco numa outra temperatura e ele vai passar a fermentar. Então, eu vou dizer que é um coliforme fecal e ele acaba não sendo. Então, temos muitos erros de identificação que não são erros, na realidade são que as bactérias estão se comportando bioquimicamente diferente daquele padrão e daquela tabela padrão que a gente tinha para identificá-las. Estes plasmídios metabólicos também têm uma importância bem grande na agricultura, ou seja, que isso também é importante o impacto no meio ambiente, já que a assistência desses plasmídios desse tipo, em algumas bactérias tipo gênero Rhizobium, eles permitem a formação de nódulos e fixação de nitrogênio em raízes de leguminosas. E existem também plasmídios degradativos que a gente pode encontrar em algumas espécies como pseudomonas, que elas se encontram no solo, que elas vão codificar algumas enzimas que vão saber converter substratos como toluenos, octanos, como cânfora, naftaleno, a metabólitos como acetaldeídos, piruvatos e acetatos. E, então, esses poderiam vir a entrar nas vias metabólicas normais das outras bactérias. Por que seria importante isso? Porque dessa forma você contribui com a remoção de compostos sintéticos que podem estar
se acumulando no meio ambiente, contaminantes, então eles vão degradar isso a outros compostos que estão poluindo o ambiente, vão degradar a compostos menores que outras bactérias podem degradar. Então você está contribuindo também, esse tipo de bactéria está contribuindo com o meio ambiente ou com o impacto de alguma contaminação. Bom, vimos agora o cromossomo e o plasmídio, então vamos agora ver o DNA fágico. Então, os bacteriófagos, ou simplesmente fagos, né, que são os vírus bacterianos, são constituídos basicamente do quê? De um ácido nucleico, que pode ser de DNA ou de RNA, e envolvido por uma capa proteica. Bom, os bacteriófagos de DNA, então, eles têm uma forma mais complexa, eles possuem uma cabeça que vai ter o ácido, o DNA, e essa capa proteica, e também, bom, aí um cerne que vai conectar com a cauda, onde vai estar a bainha contráctil e a placa basal, que é o que vai fazer, né, são esses apêndices que vão fazer com que o fago se fixe a receptores na superfície da célula-alvo. É cauda, não vamos falar calda, porque calda é de açúcar, então é cauda, com U, tá, pessoal? E o de RNA, ele seria apenas a cabeça, então seria o ácido nucleico, o RNA, e a capa proteica, ele não tem a cauda. Nesse slide eu coloquei alguns tipos de bacteriófagos para vocês visualizarem, que tem várias formas, são bem diferentes uns dos outros, são bem espécie específico. Então temos duas fotografias eletrônicas customizadas, né, coloridas. Uma do T4, que é um bacteriófago da Escherichia coli, em cima a fotografia direita, aquela roxa com amarelo, e a cauda turquesa. E embaixo um bacteriófago de Listeria. Estão vendo que a cauda ela é bem mais longa, a cabeça é bem menor. Enfim, tem características diferentes para cada um deles. E nas representações à esquerda, temos bacteriófagos de RNA, tem ali de fita simples, de fita dupla, e vejam os diferentes formatos, a placa basal como difere um do outro, o tamanho da cabeça, o formato, embora um icosaedro um é mais alongado, o outro não. Então as formas são bem diferentes. Então apenas para vocês visualizarem alguns exemplos de como podem ser bem variados em formatos e tamanhos. Tentei manter ali a proporção na hora de desenhar esses bacteriófagos. O ciclo de vida de um fago, né, de um bacteriófago, ele tem uma fase que ela é extracelular, porque um vírus ele é uma coisa, né? Ele não é um ser vivo, né? Ele é uma partícula, embora infecciosa, ele é uma partícula inerte. Ela é metabolicamente inerte. E essa partícula é denominada virion, ok? A infecção da bactéria pelo fago, ela vai iniciar com a fixação do virion aos receptores celulares, e aí logo em seguida o virion vai introduzir o seu DNA, né, ou RNA no caso se for de RNA, no interior da célula. E os bacteriófagos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, que são os virulentos e os temperados. A gente já vai ver cada um deles. Os fagos, eles são apenas vistos ao microscópio eletrônico. Os bacteriófagos virulentos são quando eles vão infectar a célula que é sensível e já eles vão entrar naquilo que é chamado de ciclo lítico. Lítico vem de líce celular. Então, nesse ciclo lítico, o que acontece? Há uma proliferação abundante do vírus dentro da célula, porque a célula então começa a produzir várias partículas virais, vai provocar a lice e vai haver a liberação desses vírus, lisando a célula. Já no caso dos temperados, é um pouquinho mais complexo, porque esses fagos, uma vez que eles infectam a célula, eles podem seguir esse ciclo lítico, né, infectando e fazendo a proliferação e fazendo a lice celular, ou eles também podem optar pelo ciclo chamado de lisogênico. O que é isso? O vírus injeta o ácido nucleico e ele vai se integrar ao cromossomo da bactéria. Ele se integrando, ele passa a ser denominado de profago, porque esse fago temperado, chamado de profago, ele vai se dividir, a célula vai se dividindo e esse fago ele vai se dividindo junto com o cromossomo bacteriano. Então é um profago, porque a qualquer momento ele pode se soltar e iniciar o ciclo lítico.
ou seja, a célula se tornou uma produtora de fagos, vamos dizer assim, disfarçados, escondidos. Ainda nos fagos temperados, algum deles eles contêm genes que vão determinar características à bactéria diferentes e vão fazer o que se chama de conversão fágica ou fagos conversores. Esses fagos, então, eles vão fazer com que a célula tenha características diferenciadas. Por exemplo, a Escherichia coli, ela passou a produzir citotoxinas. A salmonela, ela ganhou antígenos somáticos. O Streptococcus pyogenes passou a produzir a toxina escarlatínica. O Staphylococcus aureus, ele passou a produzir enterotoxinas. E o Clostridium botulinum, ele passou a produzir a doença, né, nos animais, o botulismo animal. E também o Corynebacterium diphtheriae, ele passou a produzir a toxina diftérica. No desenho ao lado, temos a representação do que seria o cromossomo na argolinha turquesa e o ácido nucleico do vírus, a bolinha azul. E a união das duas, a fusão e o DNA incorporado e fazendo essas reações que eu falei agora, como esses exemplos nessas bactérias que acabaram ganhando características patogênicas diferenciadas. Bom, então já vimos o cromossomo, os plasmídios e o DNA fágico. Agora vamos ver os transposons, que são pequenas moléculas de DNA que eles são capazes de ficar trocando de posição da molécula de um replicom ou de se transferir de um replicom para outro. Como, por exemplo, ele pode pular do cromossomo para o plasmídio, do plasmídio para o protoplasmídio, ou do plasmídio para o cromossomo. Enfim, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode ficar pulando de um lado para o outro. Essa característica dos transposons, por causa de ficar pulando para lá e para cá, eles receberam essa designação de genes puladores, ou jumping genes, em inglês. Eles foram descobertos em células eucarióticas em 1951 por uma cientista americana chamada Barbara McClintock, e ela, em virtude disso, ela acabou recebendo um prêmio Nobel de Medicina em 1983. Os transposons, eles são moléculas que apresentam características como DNA de fita dupla, eles têm uma disposição linear, apresentam nas suas extremidades sequências complementares de nucleotídeos, que por sua vez eles margeiam os genes que vão codificar funções da molécula. Uma dessas funções é a síntese da enzima chamada transposase, que medeia a transposição dos transposons da molécula de um replicom ou de um replicom para outro. Outras funções que também podem ser codificadas pelos transposons são síntese de enzimas de resistência aos antimicrobianos e, raro, também enzimas degradativas ou toxinas, como, por exemplo, a enterotoxina termoestável, a ECT, da Escherichia coli. Os transposons mais estudados são aqueles que codificam resistência aos antimicrobianos, parecem corresponder aos principais determinantes de resistência dos plasmídios R, que a gente já comentou antes. Os transposons, eles não possuem a capacidade de autorreplicação, mas eles podem se replicar quando eles estão inseridos por exemplo, no cromossomo, estão inseridos no plasmídio. Então, eles podem acabar se duplicando desse tipo, pegando carona. É importante essa inserção dos transposons, tanto no cromossomo, enfim, qualquer característica genética da bactéria, porque eles podem causar mutações. Exatamente por eles se inserirem, pularem, eles vão causando algumas alterações, como arrancando pedaços. Em exagero, né? Tirando um pedacinho do cromossomo, se inserem e vão deslocar a cadeia. Então, é bem importante as mutações que eles provocam. Bom, já vimos todas as partes onde tem informação genética na bactéria. Agora vamos ver a segunda parte da aula, que é a variação genética, variação bacteriana. Então, as bactérias, elas podem apresentar em várias características uma variação. Algumas podem ser fenotípicas,
por exemplo, dependendo de fatores ambientais, e outras podem ser genotípicas. As genotípicas, elas podem ser provocadas por mutações cromossômicas ou pela transferência de material genético. Então, vamos estudar todas essas formas de transferência e as mutações também. Vamos começar então pela mutação. O que é uma mutação? É qualquer alteração na sequência de nucleotídeos na molécula do DNA do cromossomo, que pode acontecer como? Pela inserção, pela substituição, por uma deleção ou por algum outro mecanismo. As mutações espontâneas, elas constituem um fenômeno raro, porque o DNA é uma molécula bem estável. Elas incidem numa taxa de 10 na menos 6 a 10 na menos 10, ou seja, em média, apenas uma célula sofre mutação em uma população que tenha 100 milhões de células em divisão. E as consequências da mutação, elas podem ser bem diversas. Se a substituição de um nucleotídeo por outro levar à formação de um códon sinônimo, isso é, um códon que vai codificar para o mesmo aminoácido uma proteína formada, provavelmente vai ser uma inalterada ou uma mutação silenciosa. Agora, quando uma substituição vai alterar o códon, formam-se proteínas com funções ou estruturas alteradas em graus variados, e dependendo da localização e do aminoácido que é alterado, essa mutação ela vai dar um sentido errôneo. Outras mutações podem levar à formação de códons terminais que interrompem prematuramente a síntese de proteínas e frequentemente podem levar à perda completa da atividade biológica de uma proteína, que seria uma mutação sem sentido. As deleções e inserções em geral também podem levar à perda completa da atividade biológica de uma proteína mutada. Aqui nesse slide podemos verificar aí ocorrendo 3 mutações, gerando uma proteína defeituosa, uma proteína incompleta e uma proteína normal apenas por modificação de ou seja, uma mutação silenciosa, como eu falei antes. E seria bem na lateral direita a replicação normal, apenas para vocês poderem comparar um exemplo. Pausem o vídeo para poder verificar os detalhes do gráfico. As mutações, frequentemente, elas passam desapercebidas por causa da preponderância de células normais em uma população bacteriana. E a identificação das mutantes pode ser feita através de algumas técnicas que vão selecionar os eventuais mutantes. Por exemplo, a seleção de bactérias resistentes de um dado antibiótico é feita semeando uma cepa em um meio de cultura sólido que vai conter esse antibiótico. As sensíveis vão morrer ou terão seu crescimento bem inibido, enquanto que as mutantes irão se multiplicar, dando origem a UFCs, né, a unidades formadoras de colônias bem visíveis. Dependendo da propriedade bacteriana que foi afetada pela mutação, as células que foram atingidas por essa mutação, elas podem ser classificadas como mutantes nutricionais, ou ausotróficas, poderiam ser mutantes morfológicas, mutantes antigênicas, mutantes também em relação à resistência a antimicrobianos, a quimioterápicos, são provavelmente os mais importantes do ponto de vista clínico. E o uso indiscriminado de antibióticos, que hoje em dia isso é bem comum, permite cada vez mais que as bactérias façam uma seleção resistente como consequência da utilização desses medicamentos por combate, né, a doenças infecciosas e também por uso indiscriminado dos mesmos. Nesse slide temos um exemplo de uma fita, um código com a codificação ali para determinados aminoácidos, né, de uma proteína. Então temos a leucina, a serina e a arginina, de cima para baixo. Então esse seria o código, né, as 3 bases, cada sequência, para determinar cada aminoácido. Na segunda fita, da esquerda para a direita, temos a substituição de uma adenina, no segundo código, por uma tiamina. Então, o primeiro aminoácido continua igual, é leucina. No segundo, por ter havido essa troca de A para T, acontece que não é mais o código da serina, e sim da cistina. E a próxima continua igual, porque houve uma substituição. Então, essa proteína apenas vai ter um aminoácido que vai ser alterado.
Seria uma proteína defeituosa, mas ela vai ainda ter aquela função, porque ela é exatamente igual, apenas tem um aminoácido que foi substituído. Já nas outras duas, que na inserção, na perda de uma base, o que vai acontecer? Toda a leitura fica deslocada. Então a leucina, porque ocorreu depois dela, continua a mesma coisa, mas entrou uma cistina. Então houve um deslocamento de toda a fita. Então não tenho mais a serina e a arginina. Eu tenho o quê? CAG agora, não é mais AGT. Então é o código da glutamina. Como deslocou toda a fita, o próximo é uma cistina e assim por diante. Toda a fita vai ficar deslocada. Então já é uma outra proteína, nada a ver com a original. Na última, na quarta fita, nós temos o quê? A saída da adenina. Seria a mesma coisa que na inserção, houve todo um deslocamento, então puxou para cima, a leucina ficou igual, mas toda a sequência de aminoácidos depois dessa saída vai ficar alterada. Então temos o quê? Valina, prolina, nada a ver com a fita original. Então, por perda, também temos leitura deslocada e essa proteína, então, ela vai ser totalmente modificada, mutada. Bom, vimos a mutação, vamos ver então agora a transferência de material genético para ver então a outra possibilidade da variação genética. E as bactérias, elas podem transferir material genético de uma para outra por meio de três mecanismos, que é a transformação, a conjugação e a transdução. Vocês devem estar se perguntando, tá, aí transferiu o material, e o que aconteceu com esse material? Então, pode acontecer várias coisas, como se inserir no cromossomo, persistir como um elemento citoplasmático autônomo, como se fosse um plasmídio ou um bacteriófago, e pode acabar se perdendo ou pode ser destruído por endonucleases. Esses três mecanismos de transferência de material genético, eles podem ocorrer naturalmente ou podemos reproduzi-los em laboratório. Esses mecanismos, eles realmente são de uma importância bem grande para compreendermos a genética bacteriana. E essa manutenção do material genético estranho dentro de uma célula em condições naturais pode não ter um sucesso, porque o sucesso dele se implantar na célula, porque ele pode ser então destruído por endonucleases da bactéria receptora. A figurinha que está embaixo eu coloquei para a gente lembrar em algumas outras coisas que a gente vai ver daqui para frente, que o plasmídio ele pode se portar de algumas formas e pode haver uma modificação em várias outras situações que a gente já vai ver. Por exemplo, se o plasmídio ele se unir ao cromossomo, então ele vai ficar junto. E aí nós vamos ver formas de transferência que poderia transferir cromossomo ou parte dele junto. E também pode haver uma reversão desse plasmídio do estado extracromossomal. Tá? Então, lembrem dessa figurinha para a gente poder compreender algumas outras situações que essa situação pode acabar complicando. Outra coisa para lembrar, então, é que temos sempre bactérias receptoras, fêmeas ou negativo no sentido símbolo negativo que não tem, e doadora, macho ou positivo. Positivo no sentido que tem alguma determinada característica ou gene. Vamos ver então as três formas. Vamos começar pela transformação. Na transformação bacteriana, a transferência de material genético ele vai ocorrer quando uma célula receptora ela vai captar o DNA solúvel que está liberado no meio onde ela se encontra por alguma outra doadora. Essa liberação pode ocorrer espontaneamente, por causa que uma célula foi ali, a morte de uma célula, e nessa lise ela acabou liberando o DNA. Alguns trabalhos ainda sugerem que algumas devem liberar o DNA ativamente para o meio extracelular por algum mecanismo que seja codificado geneticamente. Muitas bactérias elas são capazes de captar o DNA quando elas se encontram num estado fisiológico especial, um estado de competência, que codificado por alguns genes cromossômicos e depende das condições ambientais para que seja expresso. Nesse caso, é denominado de transformação natural. Em algumas espécies, essa captação é realizada apenas em determinadas condições ambientais. Por exemplo, a transformação da Escherichia coli, ela exige elevadas concentrações de íons cálcio, para as quais podem ser obtidas então artificialmente. O estado fisiológico da competência da bactéria receptora vai acontecer em algumas etapas que vão variar
dependendo da espécie. Por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, ele inicia o processo na fase logarítmica, quando a bactéria sintetiza uma determinada proteína, um fator de competência, uma proteína especial, que vai ser absorvida na superfície da parede bacteriana e vai induzir a expressão dos genes responsáveis pela produção de outras 12 proteínas que vão ter funções diversas no processo da transformação. Já a transformação do Haemophilus influenza apresenta características distintas das que eu falei até agora, e essa bactéria não produz um fator de competência. E para atingir esse estado, ela necessita ser cultivada, por exemplo, num meio nutriente que ele seja bem rico e específico, bem especial. Ele vai captar fragmentos de algum DNA, mas que seja homólogo a ele. Uma característica diferente é em relação a plasmídios, com algumas exceções, mas essas moléculas elas penetram no citoplasma intactas e em forma circular. E a transformação, então, ela pode acontecer, alguns exemplos temos aqui, como hemófilos, neisseria, streptococcus, bacilos, escherichia coli, e até mesmo em algumas leveduras e em algumas células animais, então elas são capazes de receber material por este processo. Nesse slide, então, eu representei ali, fiz um desenhozinho, achei que ficou bem bonito, para poder explicar, então, baseada, obviamente, na literatura, uma bactéria doadora, que com sua molécula de DNA circular toda certinha, mas por alguma razão, ou por uma lise química, ou por algum mecanismo, houve a lise celular e o DNA foi extraído e foi fragmentado. Então, temos ali, à esquerda, fragmentos desse DNA. Uma outra célula receptora, então ela vai pegar um fragmento do DNA que vai se anexar à superfície dessa célula e o DNA da doadora vai ser jogado para dentro da célula receptora e se ocorrer então uma recombinação, ela vai se integrar no cromossoma da célula receptora, fazendo então uma célula transformada. A segunda forma de transferência de material genético que vamos estudar é a conjugação, que é o processo de transferência promovido por plasmídios conjugativos em geral. Nas bactérias gram-negativas, a primeira etapa desse processo da conjugação vai consistir na fixação da fímbria sexual da bactéria doadora nos receptores específicos que vão ter presentes na parede da célula da receptora. Essa fixação ela é essencial para que aconteça a conexão citoplasmática entre as duas células que vão fazer essa conjugação. A transferência vai iniciar com a quebra de uma das fitas do plasmídio na célula doadora e essa fita vai começar a ser transferida para a receptora através dessa fímbria sexual pelo seu interior. Simultaneamente a essa transferência, ambas as fitas do plasmídio, aquela que está indo, tanto que aquela que está ficando, ela é duplicada e no final acaba sendo circularizada por ação de enzimas específicas. Então, cada célula vai ter uma molécula inteira de dupla fita. Tanto a receptora que está passando vai passar a ter as características do plasmídio recebido que a outra bactéria, né, que herdou da outra bactéria. Então, cada célula fica com seu plasmídio e a receptora passa a ter novas características. Isso é importante de lembrarmos. Alguns plasmídios, eles não são autotransferíveis, mas se houver um plasmídio conjugativo nessa mesma bactéria, esse poderá promover a mobilização desse primeiro para uma outra bactéria através da sua conjugação. Lembra que eu falei para gravar aquele primeiro gráficozinho que se integrava o plasmídio no cromossomo? Então, se tiver, por exemplo, dois plasmídios, um não transferível e outro sim, pode haver essa integração entre eles e um promover a transferência do outro. Então, esses plasmídios F e outros plasmídios conjugativos que podem se integrar no cromossomo da bactéria hospedeira são chamados de epísomos. Essa integração parece, né, que pode ocorrer em sítios cromossômicos que vai ter sequências de inserção.
No estado integrado, os epísomos permitem essa transferência de genes do cromossomo da célula hospedeira através da conjugação. Como frequentemente esses genes encontram homologia no genoma da célula receptora, a transferência ela possibilita uma grande incidência de recombinações. Por isso que as bactérias que são portadoras de plasmídios conjugativos integrados são chamadas de células HFR. Isso em inglês significa High Frequency of Recombination. Nesse slide temos a representação, então, da conjugação. Então, o que nós temos? Uma célula F+, e uma célula F-. A célula doadora F+, e F-, que vocês podem observar no gráfico, que não tem o plasmídio. Então, temos o cromossomo, que é o azul maior, escurinho, e o plasmídio F, que seria o turquesa. Aí nós vemos o pili sexual fazendo a conexão entre célula a célula. Da célula mais doadora para a célula F-, receptora. Primeiro, há uma aproximação. Então, o pili ele vai puxar para aproximar ambas células. Paralelo a essa aproximação, ele vai abrir um canal para poder fazer a transferência de material genético. Então, há uma aproximação e uma largura desse canal. Reparem que tentei representar ali a fusão dessas duas membranas para que ocorra essa fusão formando esse canal entre ambas as células. Continuando, nós temos o quê? Uma fita do plasmídio, ele vai quebrar e vai iniciar a movimentação para a F-, né? Sai da F+, e vai para F-. Continuando ali no gráfico, nós vamos vendo ali representado pelos pontinhos a síntese paralela à transferência de ambas as fitas, tanto da que vai quanto da que fica. Então, a fita complementar, ela vai junto, não acontece depois. Então, quando finaliza essa transferência, vai haver a circularização de ambos plasmídios em cada célula e ambas vão virar F+. Então, agora, ambas as células vão poder fazer essa conjugação com outras células. Ambas ficaram F+. Não há uma perda para aquela que transferiu, ela não fica sem. Aí que está a grande ajuda entre as bactérias, que elas se dão, por exemplo, por uma resistência, enfim, para variadas situações. Ela se transfere e ambas vão ficar com aquelas características novas, sem perdas para quem doou o material. Aqui temos uma microfotografia eletrônica de uma Escherichia coli fazendo a conjugação. Reparem que, claro, na representação gráfica a gente faz aproximado. Então, esse pili, ele realmente se alonga, porque olhem os outros pili ali como eles são mais curtinhos. Ele se alonga até poder fazer contato com a outra célula. E por mais que aproxime, nunca é tanto quanto a gente acaba representando. Mas ocorre uma aproximação e reparem também como esse pili está bem mais largo que os demais. Além da Escherichia coli, que já foi comprovada a conjugação, tem outros gêneros bacterianos que também demonstram a conjugação, como o gênero Salmonella, Pseudomonas, Serratia, Shigella, Streptococcus, Streptomyces, Clostridium e entre outros. Tem uma questão mais complicada que é quando acontece a conjugação intergênica, porque até agora nós estávamos falando entre o mesmo gênero. Mas quando isso acontece entre gêneros, eu vejo uma coisa mais perigosa, porque naturalmente essas bactérias desses determinados gêneros elas causam alguns problemas para a saúde. E quando elas fazem conjugação, elas podem transferir genes fazendo superbactérias. E isso já foi comprovado entre da Escherichia coli para Shigella e vice-versa, da Salmonella para Vibrio, da Escherichia para Serratia, e algumas combinações, como tem ali Salmonella Serratia, Shigella Salmonella, Escherichia Salmonella, tornando-as mais perigosas e sim termos noção do que pode acontecer dessa mistura, vamos chamar assim. A conjugação é um processo extremamente importante na transferência da resistência aos antimicrobianos. E os plasmídios C, eu falei que não são conjugativos, mas como eles podem ser mobilizados e transferidos por plasmídios conjugativos, é uma coisa que acaba preocupando muito tanto os microbiologistas quanto os médicos em geral. A diferença com as gram-positivas é que elas a conjugação não é mediada pela fímbria sexual.
Então, eles não fazem transferência de genes cromossômicos, essa é a única diferença. Aqui temos um exemplo do Streptococcus fecalis fazendo uma conjugação, ele é gram-positivo e ele então, portanto, não tem fímbria. Então, vamos ver ali, célula doadora e célula receptora. A célula receptora, quando ela se sente ameaçada, se sente em perigo, o que ela faz? Essa célula, então, começa a produzir um feromônio e excretar ele no meio. Aí, a célula doadora, ela começa esse feromônio começa a estimular ao plasmídio da doadora a produzir uma substância agregadora. Essa substância agregadora, mas o deslocamento, né, que a gente já viu isso na quimiotaxia, vai fazer reagir com receptores de membrana da superfície da receptora, para começar então ali a transferência de genes. Aqui nós temos uma microfotografia eletrônica de duas células fazendo contato com a transferência de genes. Bom, então já vimos a transformação, que era a absorção do DNA do meio, a conjugação, a transferência mediada pelo pili sexual, contato célula-célula, e agora vamos ver a transdução, que é mediada por bacteriófagos ou vírus bacterianos. A transdução é a transferência, então, dos genes cromossômicos ou de moléculas de plasmídios de uma bactéria para outra por meio desses bacteriófagos. A transdução, às vezes por um erro de reconhecimento dos envoltórios proteicos dos bacteriófagos no momento da montagem das partículas do virion, pode acontecer esse erro e, em vez de englobar o DNA do virion, o envoltório acaba englobando um fragmento de DNA cromossômico ou uma molécula de plasmídio. Dessa forma, o que vai acontecer? Em vez de formar aquele virion, ele forma outra coisa, uma outra partícula chamada de transdutante, que consiste num DNA cromossômico ou plasmidial que tem um envoltório proteico do bacteriófago. E às vezes esse DNA da partícula transdutante é a associação de genes fágicos com genes cromossômicos. Da mesma forma que o virion, né, a partícula transdutante, que também é um elemento infeccioso capaz de se fixar aos receptores da célula e de introduzir dentro da célula o seu DNA que ela transporta. E isso, uma vez que se fixou o virion aos receptores da célula, ele vai injetar esse DNA que ela tem dentro, que são propriedades dependentes do envoltório que tem, que ele vai fazer essa injeção. Então, o envoltório, ele não sabe o que ele está carregando, mas ele tem essa característica de fazer o que temos nesse slide. Aqui nós podemos visualizar o bacteriófago nas etapas da injeção do seu ácido nucleico. Então, a primeira parte seria, vamos chamar de ataque ou de anexo do virion na célula. Então, que seria a parte de baixo, onde vemos o citoplasma, a membrana plasmática, o espaço, o peptidoglicano e a membrana. E aí, mas para que isso aconteça tem que ser espécie específico, certo? Com temperatura, concentração iônica, tudo é correto. Aí nós vemos a absorção, onde vai haver essa aderência nos receptores de membrana e depois a injeção do próprio ácido, onde a bainha, então, do vírus, ele vai se contrair para fazer. Funciona como se fosse uma injeção, uma seringa, né? Então, vai haver a contração dessa bainha com o tubo central e a injeção do ácido. Então, essa injeção, ela é característica do envoltório e não do DNA que ele está carregando. Então, tanto faz o que tem dentro. Ele encontrou a célula, se anexou, fez a absorção, ele injetou o ácido. E o ácido, depois, ele vai seguir o seu caminho. Não importa para o envoltório o que ele está injetando. Então, temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Quando o vírus entra fazendo já a lise, como eu comentei antes, ou quando ele entra e se disfarça, se colocando dentro do cromossomo para depois ingressar no ciclo lítico. Então, vamos ver ambos ciclos. Aqui temos o ciclo lítico. Então, o bacteriófago, ele vai atacar, se anexar à célula hospedeira. Então, a célula hospedeira, nós temos ali o DNA, e temos na segunda célula a injeção do DNA do bacteriófago dentro da célula, que ele vai diretamente, no terceiro desenho, para a destruição
do DNA da própria célula para tomar conta da célula que ele está atacando, que ele está dominando. Então, ele vai fazer o quê? Vai tomar posse daquela célula, vai utilizar todo o sistema enzimático para que a célula, em vez de fazer proteínas e manter as suas funções vitais, ela vai fazer o quê? Ela vai fabricar vírus. Então, torna a célula uma fábrica de vírus. Então, o início disso é essa replicação do DNA do fago. Então, continuando, temos, depois da degradação ali do DNA do hospedeiro, a síntese, né, a replicação do DNA do fago. Temos a síntese das proteínas, a montagem dos envoltórios com o ácido nucleico dentro da célula hospedeira e a lise celular liberando os fagos. Reparem que tem um fago ali que tem aquele erro que eu falei no início. Então, temos na figura do meio um fago com fragmento do DNA da célula hospedeira e não com ácido nucleico do fago. Então, uma dessas células é que vai ser um fago transduzido. Ele vai conter informação genética diferente de todos os outros virions. Então, esse fago, por exemplo, todos eles vão atacar novas células, certo? Eles vão se anexar a outras células. Então, nesse caso, encontrou uma nova célula hospedeira, vai injetar o seu ácido e esse ácido vai acabar, por recombinação, se associando no cromossomo daquela célula, e aí nós temos o ciclo, então, lisogênico, com a integração desse DNA na célula hospedeira. Claro que tem que ter certa homologia para que esse DNA consiga ficar ali, né, recombinado, senão isso não é possível. Nessa slide está um pouquinho mais ampliado em detalhes o que acontece então com o ciclo lítico. Então nós temos ali o bacteriófago um pouquinho melhor representado e ele vai então se anexar na bactéria. Então ali aconteceu ali o ataque na figura A. Na B já nós temos a própria absorção do DNA. Na figurinha C então temos a injeção do DNA e na figurinha D nós temos o quê? A transcrição do DNA do fago para o RNA mensageiro. Agora, na figurinha D, nós já estamos vendo a síntese já do DNA através daquele RNA mensageiro e também o início da síntese das proteínas que são necessárias para a formação do envoltório. E nós vamos ver isso já na figura F, onde começa a linha de montagem, porque isso funciona como uma linha de montagem das partes do envoltório. Para, na figura G, começar a montagem do envoltório, a inserção do ácido, né, do DNA dentro do envoltório, e na H, temos a lise celular com a liberação de todos os fagos. Nesse slide temos o ciclo de um RNA, de um fago de RNA. Então, temos ali no A o ataque, né, vamos chamar assim, do fago à célula. Na B, temos a absorção do fago na célula com a injeção da fita positiva do RNA. Na C, temos a síntese da fita complementar à fita negativa, para que na figurinha D, nós vemos a síntese do RNA, através da fita de RNA negativo, de todas as fitas do vírus. No próximo passo, no E, temos então a síntese das proteínas da capa, a montagem na figurinha F, né, do RNA dentro dos envoltórios e a lise celular e a liberação dos virions na figurinha G. Nessa fotografia eletrônica de transmissão, né, um corte, uma seção de uma Escherichia coli, né, de uma célula, nós podemos visualizar as partículas do fago sendo, né, que vão atacar a célula da parede e alguns fagos sendo sintetizados dentro da própria célula. A cabeça dos fagos, aí dá para ver na fotografia, não dá para ver a parte da cauda, mas dá para ver as cabeças sendo sintetizadas no interior da célula. São conhecidos dois tipos de transdução, a generalizada e a especializada. Na transdução generalizada, qualquer fragmento do cromossomo ele pode ser transferido para uma célula receptora
bastando que seu tamanho ele seja compatível com o espaço disponível dentro do envoltório proteico do bacteriófago. Se ele entrar, ele pode ser, né, por um erro enfiado lá dentro. Agora, a quebra do cromossomo bacteriano com a formação dos fragmentos transducíveis ocorre durante o ciclo lítico, quando vai haver o desenvolvimento dos bacteriófagos. Já na especializada, somente determinados genes do cromossomo são transduzidos, e essa característica é dependente do bacteriófago que está infectando aquela célula. E é conhecida principalmente no bacteriófago da Escherichia coli, denominado lambda. Esse bacteriófago, ao infectar uma célula, ela opta pelo ciclo lisogênico, ou seja, ele se insere, né, dentro do cromossomo, sempre em um determinado ponto específico do cromossomo da bactéria. Bom, quando esse fago inventa de se desprender do cromossomo para iniciar um ciclo lítico, quando ele faz isso, ele pode levar consigo, então, genes cromossômicos que estão adjacentes ao seu ponto de inserção. E essas partículas de DNA vão ser constituídas por genes fágicos e genes cromossômicos. E esses elementos são transferidos em todo o processo da transdução especializada. Então, como frequentemente esses elementos são mistos, eles acabam codificando uma função lítica e são denominados fagos defectivos. Esses fagos, eles só podem se replicar formando partículas transducíveis se a bactéria estiver simultaneamente infectada com um fago selvagem. Seria como que um fago auxiliar, um helper, para eles suprir essa complementação para as funções que eles perderam no fago defetivo. Também nesse caso, o destino do DNA que foi introduzido no interior da célula receptora dessa partícula transdutante é bastante variável. Quando se trata do DNA cromossômico, há três possibilidades, como já falei na outra situação, como o DNA ser destruído pelas nucleases, pelas endonucleases da célula receptora, e aí não acontece nada. O DNA, se não for destruído, mas não pode se replicar, então ele é transferido apenas para uma célula no momento da divisão celular. E como consequência disso, ele vai acabar se diluindo e acaba terminando por desaparecer juntamente com as células que o transportam. E isso é conhecido como transdução absortiva. E também pode acontecer que o DNA transferido é incorporado ao cromossomo da célula receptora e essa passa a expressar a função codificada para o seu novo gene. Só que isso, como eu falei na outra situação também, a possibilidade só vai ocorrer quando a homologia genética entre as células doadora e receptora que vai permitir essa recombinação genética. Nesse gráfico, então, temos um resumo quando um bacteriófago pode entrar no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. Então, à direita temos o ciclo lisogênico, podemos observar o bacteriófago, então, inserimos o ácido, ele se torna um profago, e aí pode seguir os dois caminhos. Pode, como vai para baixo, milhões de gerações com o profago, né, com o cromossomo e inserido, né, a característica nova genética, ou continuar entrando no ciclo lítico, que pode acontecer por uma indução espontânea, entra no ciclo lítico e vai liberar novos fagos para novamente fazer atacar outras células, ou entrar diretamente no ciclo lítico. Isso é o caso do bacteriófago lambda, da Escherichia coli, que pode entrar tanto num quanto no outro ciclo. Acho que esse desenho acaba representando muito bem ambos ciclos e como um combina com o outro. Vamos então ver mais um desenho sobre a transdução generalizada para poder visualizar bem como é que se engloba dos fragmentos de DNA formando essas partículas transdutantes. Então temos aí a célula bacteriana sendo aí atacada, anexada por um fago, que estão vendo a figurinha azulzinha, e iniciando o ciclo lítico. Então, todo o ciclo lítico, e reparem que há ali na montagem uma que é amarelinha, que seria a montagem com um erro de reconhecimento de ou não. De propósito, a gente não sabe no fundo como é que a natureza realmente isso funciona, e vai formar um virion, uma partícula transdutora. Ela vai ser totalmente diferente ao resto das partículas. Cada uma vai seguir o seu caminho, mas aquela, quando ela se anexar, né, atacar uma outra célula bacteriana,
ela vai injetar um novo ácido diferenciado, por isso que é uma transdução generalizada. Ela vai se inserir e pode acontecer uma recombinação, fazendo então dessa célula uma célula transducida. Então aqui nós podemos ver generalizada aquilo que eu vinha falando até agora naquele slide, é mais uma representação gráfica para poder ter essa visualização melhor do que vai acontecer na partícula transdutora com DNA, que é da bactéria e não do vírus. E vamos ver agora também a especializada, que eu já falei por cima. Então, o DNA se insere na bactéria, naquele ponto específico, como eu falei, e quando se desprende, ele começa a iniciar o ciclo lítico e vai levar junto um fragmento desse DNA, fazendo com que o ácido do vírus tenha uma parte, né, então, do cromossomo, iniciando então o ciclo lítico diferenciado. Mas na anterior vimos que era uma partícula só. Agora, quando ele se desprende do cromossomo, todas as partículas vão ser diferenciadas. Todas elas vão ser distintas. Então aqui nós podemos visualizar ali a célula que está lisogenizada, né? Então ela tem o DNA do fago. E ali nós vemos como representação, para mostrar isso, um gene da galactose que é da célula hospedeira. E quando ele se solta para fazer o ciclo lítico, nós temos aí dois eventos, o normal e o raro. Então, o que nós vemos? Ele vai se soltar o DNA, certo? Então, no evento normal, apenas se solta o próprio DNA do fago. No evento raro, vai se soltar levando consigo aquele gene da galactose. No evento normal, então, ele apenas tem os genes do fago. Vai haver a replicação do DNA do fago normal, vai haver toda a síntese completa desses fagos, a montagem, né, do envoltório com o ácido e a liberação de fagos normais. Já no evento raro, reparem que na circularização, então, ele trouxe consigo um pedaço, sendo aquela gene para a galactose. Então, quando ele vai replicar o DNA do fago, ele vai replicar junto o gene da galactose. Repararam que no anterior apenas um fago, um deles apenas tinha aquela característica diferenciada na montagem. Aqui todos os fagos vão ser diferenciados. Então vai haver a síntese completa desses fagos, vai haver a montagem dessas partículas dos fagos e todos eles vão ser defectivos, capazes de translucir os genes da galactose. Então, todos os fagos que vão sair dessa linha, eles vão ser iguais, mas diferentes do original, porque eles vão ter esse gene para a galactose que antes ele não tinha. Então, por isso que uma transdução especializada. Lembrando, então, do destino do DNA introduzido na célula, que pode acontecer três coisas: ser destruído por endonuclease, não ser destruído, mas só transferir para uma filha se perdendo, ou esse DNA ser incorporado à célula receptora. Vamos ver então em figurinha, que fica mais fácil para visualização e compreensão. Então o DNA ele foi introduzido, né? Um DNA externo foi introduzido na célula. A célula não reconhece isso como algo que ela necessita, acaba reconhecendo como um inimigo e vai colocar em ação endonucleases que vão destruir esse DNA que acabou sendo introduzido na célula. E esses fragmentos acabam sendo digeridos por outras enzimas celulares e acaba, então, sendo destruído como se ele nunca tivesse acontecido. No caso de não ser destruído, isso vai ser transferido para uma filha, ele acaba se diluindo e desaparece. Mas em algumas situações, dependendo, pode até se duplicar uma vez, mas acaba também se perdendo. Então, o DNA, por exemplo, de um plasmídio, ele vai entrar na célula, vai se dividir com essa célula ou acaba se perdendo se ele não se dividir. Então, ele acaba se diluindo, aquelas células morrem e também é como se nunca tivesse acontecido. E por último, a incorporação à célula receptora, mas como eu falei antes, tem que ter um grau de homologia. Essa é a mais complicada, porque o DNA do cromossomo, então vai receber o plasmídio, a informação genética de um bacteriófago, vai entrar na célula e ele vai ter uma recombinação com o cromossomo e vai ficar lá dentro do cromossomo, ou para se soltar ou ficar toda a vida
dentro dessa célula e gerar características diferenciadas, como nós falamos antes, de outros exemplos, de novas toxinas, novas doenças que acabaram gerando. Então, essa seria a última possibilidade e a mais perigosa, né, que poderia acontecer. Bom, isso era o que eu tinha para falar sobre genética bacteriana. Foi bastante coisa, mas sempre tem mais para falar, mas o mais importante foi dito aqui. Espero que tenham gostado e tem alguns assuntos que nós vamos falar presencialmente ou através de alguma tecnologia, com algum sistema online, porque temos alguns assuntos para discutir, como por exemplo transgênicos. Temos aspectos benéficos na agricultura, na produção de algumas substâncias, algumas coisas que são benéficas para o ser humano, mas também temos algumas consequências bem graves, tanto para o homem, para o ser humano, quanto para os animais, quanto impacto ambiental, muitas coisas que são prejudiciais e nós precisamos discutir sobre isso. Eu quero que vocês estudem muito bem esse vídeo para que depois, na nossa aula síncrona, a gente possa conversar sobre esses aspectos. Também qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim no mercedesreiter@gmail.com para discutir algum assunto. A seguir, coloquei um slide com a bibliografia. Então, esses são alguns dos livros que eu utilizei, porque tem muita coisa que a gente acaba lendo o artigo e vai falando, não sabe nem de onde que tirou. E a maioria dos desenhos, claro que eu me baseei na literatura, mas foram feitos por mim, por isso que não tem referência, ou que aquelas fotos que eu tirei de algum livro específico eu coloquei. Tá bom? Até a próxima aula.